É. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro Oi. Papo Viver. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Bem-vindos, pessoal. Vamos receber o povo aqui com um jatinho do Lumine Maitreya, que vai ser o nosso assunto hoje. Vamos conversar com a Thaís, e a gente queria saber um pouco, Thaís, da tua trajetória e da tua experiência com Vivescências. Conta um pouquinho para nós. Mas antes eu quero dizer que a Thaís é nossa amiga de longa data e acompanhou todo o nosso trabalho da Vivescência, inclusive nos ajudou a preparar, co-criar algumas dessas essências. E outras foram sugestões dela para nós, foi pedido dela. Então, boa tarde. Boa tarde aqui em Londres. Muito feliz de ver algumas pessoas que eu chamei de última hora no Instagram, né? Eu coloquei a música do James Bond, aí eu disse, não, era para botar outra música do Floral, mas aí foi muito break news. Todas as pessoas vão chegando. Faz um ano que o Carlos pediu para a gente fazer esse Papo Vivescência, e aí hoje foi semana passada, foi praticamente uma intimação, mas vamos fazer porque tá mais que na hora. E então, assim, algumas pessoas vendo os nomes, eu já conheço e me conhecem. O meu nome é Thaís, eu sou formada em filosofia, mas antes de ser formada em filosofia, eu já trabalhava com ciências florais. Eu e o Carlos, a gente se conhece, e aí a Vivian depois, há 26 anos. É bastante tempo. E é uma jornada, para quem conhece o Carlos há bastante tempo, e tem umas pessoas que conhecem, o Penha, conheço o Penha esse tempo todo também, o Geraldo. É uma jornada de quando a gente estava... Carlos começou com 12 anos, né? Eu comecei por aí, mas quando a gente estava entendendo quais eram as nossas formas, quando a gente estava decidindo que o nosso propósito era fazer isso que a gente está fazendo 26 anos depois, feliz. Na época, a gente não sabia que era fazendo essências florais, né? Eu trabalhava no jornal Aquários, foi Elisa, que está aqui também, vem nos prestigiar, testemunha dessa história. E nessa jornada, o Carlos foi meu professor lá no primeiro curso de essências florais do Sistema Vida, né? Foi a pessoa que... Eu me emociono. Não pode se emocionar. Não pode chorar aqui. Não pode borrar a maquiagem. Não pode. Deus o livre, ficar gravado, só que não faltava. Entrar para a história borrada. Então... primeira essência floral, e muita gente que está aqui, eu tenho certeza que conhece o Carlos, né? Primeiro contato com o que é floral, contato sério, primeira forma de fazer essência, primeiro Shinshin Jutsu, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. E, claro, nessas jornadas, eu não vou chamar de bruxaria para não pegar mal, né? Muita experiência espiritual, porque de fato é isso, né? Muitos lugares que a gente fez junto, muitas meditações junto na Espanha, na praia, em retiros de final de semana. Então, assim, é uma trajetória que não começou hoje e, ao mesmo tempo, que começa hoje. Porque eu sou extremamente resistente às coisas online, quem me conhece sabe, e é uma honra falar, especialmente do Lumina Maitreya, que eu tive várias experiências incríveis, né, com a essência. Eu trabalho com geobiologia, com tarô, e o que mais? E Jinshin Jutsu. Importante comentar aqui que a Thaís é uma terapeuta internacional, né? O trabalho dela, tanto com a geobiologia, com as essências, com a arte do Jinshin, ela não se estende a um local, ela está sempre viajando, acho que ela tem mais milhas do que eu, mundo afora, e realmente
O trabalho da Thais, ela realmente tem ajudado muitas pessoas, mas também ela tem feito um trabalho em prol do planeta e da humanidade também. E isso está muito alinhado com o propósito do próprio Vivescências, do sistema, porque a ideia é melhorar o ser humano para melhorar o planeta, para que todos possamos conviver em harmonia e felizes, né? Então, a Thais, a gente, digamos, é parceiro nesse propósito, né? Num propósito maior. E o sistema, ele está bem alinhado com o que a gente faz, né? Só para concluir, a nossa maneira de pensar é muito simples. A humanidade é um corpo e cada um de nós é uma célula desse corpo. Se nós ajudarmos célula por célula, esse corpo vai crescer, vai se harmonizar, vai se curar. Então, é um trabalho que vai do micro para o macro, mas, ao mesmo tempo, nós temos trabalho que vai do outro sentido, trabalhando o corpo da humanidade para o micro. E, consequentemente, o planeta é beneficiado com isso. Verdade, Thais? Então, isso que o Carlos está falando sobre ajudar o planeta, que tem a ver com a geobiologia, muitas vezes as pessoas estão falando, ajudando o planeta, e claro, reciclando lixo está ajudando o planeta e plantando. Mas o que a gente tem feito, bom, a gente fazia antes algumas geobiologias já, e as essências que ajudam o planeta, mas o que a gente tem feito há mais ou menos um ano são algumas geobiologias que a gente chama coletiva, que são as geobiologias planetárias. Algumas pessoas que me seguem no Instagram, no Telegram, tem o canal do Instagram, tem o Telegram, até ficaram sabendo, foi feita uma geobiologia no Rio de Janeiro, foi feita uma geobiologia no Brasil, no Brasil, na Bélgica, agora há pouco, em Bruxelas. E qual é a ligação, além da nossa amizade, do nosso carinho, do respeito um para o outro, a gente conversa bastante. Né, o Carlos vive, eu estive em Porto Alegre, a gente ficou dando várias coisas, vários insights. As essências do sistema, né, do Mitessência agora, que são os sprays, tem muitas essências florais e elas são maravilhosas, mas essas essências, devido ao treinamento espiritual que o Carlos recebeu desde os 12 anos, elas são essências que alcançam níveis vibracionais também de acordo com a evolução da pessoa que está usando. E quando eu estou falando de evolução, quem já me ouviu sabe que eu sempre tenho um outro conceito das coisas. Eu não estou falando da evolução, me tornar um ser humano melhor, que também é importante, mas desse nível de evolução que algumas pessoas já têm uma trajetória de meditação, de reiki, de terapeuta holístico há muitos anos, e elas alcançam vibrações mais elevadas do que algumas essências que a gente encontra no mercado. E isso não é um problema. Tem essências que vão trabalhar no nível básico, no nível de quem está começando, e quem é terapeuta sabe disso e precisa disso. Tem essências que vão trabalhar no acordar, despertar, né? Tem essências despertadores. Poucas essências conseguem alcançar essa oitava superior de uma conexão espiritual da Terra, dos Devas, do básico, até o Senhor do Mundo, né? Então, num sentido muito elevado, e num sentido de Maitreya, quando a gente está trabalhando com as essências, é por isso que eu trabalho principalmente nessas geobiologias de grande escala, com as essências do Mitessência, a gente consegue ajudar as pessoas do nível que elas estão a passar para aquilo que na geobiologia a gente fala de próximo plano de evolução, mas que é também passar para a próxima etapa, né? Para o próximo degrau. Só que a gente vai junto na mesma vibração. Não é uma hierarquia de dominação, é uma hierarquia onde todo mundo tem a mesma intenção de evolução. Está cada um no seu passo com 100% de intenção de evolução. E essa, para mim, é uma diferença das essências do Mitessência. Por isso que eu uso. Eu sei que
Então, nos ajudou, nós criamos juntos, co-criamos juntos a essência geobiologia, nós três, mais a Fabiane. Então, nos pediu, nos encomendou preparar a essência que nós depois chamamos Velos Supremos, a outra Sensuale. Mas aqui, nesse nosso programa, Copo Viva Essência, nós sempre fazemos uma pergunta. Qual é a tua essência queridinha? E tu pode contar alguns fatos, algumas experiências que você teve com ela? A minha essência querida é o Lumina Maitreya. Ela eu sou meio... Lembra, a gente falou sobre o Límpidos, mas eu gosto de outras, eu gosto do Tao, né? Eu sou libriana, né, cara? Fica uma essência, eu nunca vou pegar uma essência, né? Mas eu gosto muito do Tao, né? Eu gosto muito da Pandora, que é de delicadeza. Gosto do Límpidos. Não gosto tanto do Límpidos, eu não gosto do cheiro do Límpidos, né? Sendo bem verdadeira aqui. Mas o trabalho dele funciona. Então, a minha essência favorita é o Lumina Maitreya, não só porque eu gosto da vibração dela e do trabalho que eu vejo, das meditações, onde ela chegou, mas eu também gosto do cheiro dela, gosto do aroma dela. Porque quando a gente está trabalhando com as essências, que esses sprays, eles têm os níveis tanto vibracionais pela vibração, quanto pelo aroma. O Carlos e a Vivian colocaram isso tudo junto. E agora, que isso eu acho que é uma novidade nesse momento, colocar a música como essência vibracional, né? Então, que a gente pode usar a música, eu botei no meu stories lá, quiser ouvir a música, para também acessar a frequência da essência. Então, para pessoas que são mais sensíveis à audição para se conectar, elas se conectam pela música. Para as que são mais sensíveis pelo olfato, elas se conectam pelo aroma. Para que são mais sensíveis à energia que vai sendo gerada no ambiente, elas se conectam pela mudança vibratória. E para as que são mais sensíveis fisicamente, o fato de pegar o spray, de ver o spray acontecendo, elas se conectam, porque as essências são uma chave, e para mim, o Lumina Maitreya é a chave que abre todas as portas. Sou fã. Ela é uma das primeiras desse grupo, não é, Carlos? A Lumina Maitreya, Ela na tua história. Foi criada em 2011. Então, dentro desses sprays da Mita Essência, conta um pouquinho a história dela. Eu adoro a história dela. Depois eu conto as minhas aventuras com ela. Os sprays, a Vivi e eu, nós tivemos a ideia de criar em 2008. As pessoas disseram que gostavam muito das nossas essências, mas algumas elas achavam muito complexas de utilizar. Então surgiu a ideia de fazer uma coisa simples, que reunisse todo o nosso trabalho desde 1995, 1995. Desde a vida passada. Desde a vida passada, vocês notaram. 1995. Mas nós criamos naquela época o Sistema Vida, até 2000, de 2000 a 2007 o Sistema Vega, e depois nós criamos agora o Mita Essências, que é uma síntese, que é um aprofundamento, ao mesmo tempo uma simplificação. Então a gente estava criando, a partir de 2008, spray por spray, e em 2011 eu estava lá nos Estados Unidos, e assim, totalmente fora do programa, eu fui guiada a ficar uma semana em Washington, não estava no cardápio, e de repente uma aluna disse, olha, estou saindo de férias, está aqui a chave da minha casa, fica lá se tu quiser, porque tu não tem nada a fazer a semana, teu curso é só na outra. Aí eu fui. Então, e a localização era assim, muito pertinho do Capitólio, pertinho de todos aqueles museus, e numa das minhas visitas ao Museu de História Natural, eu encontrei a pedra, que é a pedra chamada Aqua Aura. E essa pedra me chamou muita atenção, eu fiquei assim alucinado por ela.
Mas quando eu vi o preço, eu disse, não, muito caro, não tem condições. E eu saí, fui visitar outros museus, mas a pedra na minha cabeça me chamando, me chamando, me chamando. E aí, de repente, eu saí de lá e fui correndo lá e comprei a Aqua Aura. E chegando em casa, eu fui olhar no computador, porque eu nunca ouvi falar dessa pedra, Aqua Aura. Ela é de um tom azulado metálico, transparente. E aí eu fui olhar no computador e foi assim, um balde de água fria. Quer dizer assim, a Aqua Aura é uma pedra feita em laboratório. Se aquece um cristal de quartzo a 800 graus, e se aquece ouro a 800 graus, que fica em estado de vapor. E uma coisa que eu não sabia, o ouro em estado de vapor é azul. Então, as moléculas do ouro se fundem com as moléculas do quartzo e dão um tom azulado. E a Vivi vai trazer agora, está lá no altarzinho. E a Vivi vai trazer, eu vou mostrar para vocês. Mas quando eu pensei, puxa, uma pedra falsa, feita em laboratório, aí foi assim, um desânimo total. Aí no dia seguinte eu acordei, e sempre de manhã eu faço uma meditação, e nessa meditação apareceu alguém que eu não estava, que não está acostumado a, eventualmente encontrava com ela, e só que ela se apresentou com uma aparência muito diferente. Parecia assim um jovem de uns 16 anos, musculoso, bronzeado, parecia um surfista. Aí eu cheguei na meditação e perguntei, mas você é o que eu estou pensando? Ele disse, sim, mas essa não é a aparência que eu estou acostumado a ver. E ele disse, eu posso me apresentar com a aparência que eu quiser. E a energia que você é convidado a trabalhar para nós pode ser apresentada com o formato que ela for necessária. Esse cristal é feito em laboratório aqui, mas em outros planetas do universo, cuja temperatura ambiente seja mais alta, isso pode acontecer na natureza. Não quer dizer que ele não é feito na Terra, ele não possa ser natural. Então, o que você precisa, meu amigo, ele disse, é deixar de ser tão inflexível. Precisa mais flexibilidade. Então, assim, ó, vai fazer a essência. Então, quem se apresentou para mim foi, na realidade, o mestre Maitreya, mas com aparência diferente, só para mostrar que eu precisava ser mais aberto e mais flexível. Então, em função disso, eu calculei astrologicamente uma data precisa, que foi no dia 19 de julho de 2011, quando eu fiz essa essência. E essa essência foi feita naquela época para mudar a frequência da humanidade, que estava muito obcecada pelo fim do mundo em 2012. Então, e realmente essa essência foi muito utilizada e as pessoas que estavam apreensivas entenderam que não era aquilo. Porque, Thaís, acho que tu concorda comigo, que nós, nessa vida, já passamos por muitos fins de mundo, né? Era 2000 e acabou o mundo, depois 2012 e assim vai. Ainda tem mais alguns fins do mundo pela frente que nós ainda vamos nos divertir passando. Tu que trabalha desde 1925 com as essências, com certeza. Quer ver que em 1925 ele já tinha começado o trabalho, né? Então já passou por vários fins de mundo. Achei ótimo. Eu acho, assim, agora te ouvindo de novo, né? Então ela foi criada um pouco antes do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Que houve, de fato, uma mudança na confiança do mundo, né? Na confiança de que se poderia, principalmente para quem estava, nessa época eu já viajava bastante para os Estados Unidos, o Carlos estava lá, mas não afetou só os americanos, afetou a ideia do medo, a semente do medo que foi aumentando e que agora a gente teve o outro fim do mundo em 2020, né? Com a pandemia. Naquele momento, eu me lembro quando eu vi as torres gêmeas caindo em setembro de 2011, que é uns meses depois que a essência é inspirada,
aquilo parecia mentira. E algumas pessoas, era mentira, não era. Mas o que era verdade é que, a partir daquele momento, por bastante tempo, as pessoas não entravam mais tranquilas e seguras em nenhum avião, não era só nos Estados Unidos. O que passou a acontecer em 2020, de novo, para os que lembram, assim, já faz muito tempo, né, 2020. Aqui na Inglaterra, inclusive, o Covid já é considerado gripe, né? Tem álcool gel, não precisa mais. Então, máscara, não tem mais nada. Já passou, terminou. Vai ter que esperar a próxima, né? Agora a próxima leva. Mas assim, as pessoas já estão se despindo, tudo normal. Então, o que me parece assim interessante, Carlos, agora estou falando da história de novo, é que, para quem já participou de ciências, da criação de uma essência floral, da criação de algum desses, né, dessas coisas, surge uma inspiração. Essa inspiração ela vai tocar várias pessoas. E no caso do Carlos, foi essa essência, né? Por que ela é a minha favorita? Porque eu adoro aquela pedra. Quando eu estava lá no Brasil, eu só não roubei do Carlos, porque meio que ia ser karma, entendeu? E ele ia saber, a Isabel chegando, ele ia saber que era eu, que é só eu que estava lá. Então, não dava. Mas o trabalho dessa essência tem a ver com alegria. Porque o que acontece é que a gente entra numa jornada espiritual, e o pessoal que eu estou vendo aqui não sei quem é iniciante aqui, mas eu acho que ninguém, senão não estaria nessa live. Se é iniciante nessa vida, não é em vidas passadas. Sempre a gente foi acostumado, foi criado pela própria herança cultural, né, judaico-cristã, a que a espiritualidade é pesada, aqui tem sofrimento, aqui se tu quiser alguma coisa do divino, tu tem que fazer uma promessa e sofrer, tu oferece teu sacrifício, né? Tu não oferece numa promessa, né, de alguma coisa, tu oferece que tu não vai comer chocolate. Eu tenho uma amiga que ela é excelente nisso, passou 2 anos sem comer chocolate. Nem posso fazer um negócio desse. Então, assim, oferece, eu já morria na primeira, já nem quero mais esse pedido, deixa assim. Mas ela é boa nisso, né? Ela foi criada dessa forma, subir 400 degraus de joelho. E para mim isso sempre foi estranho, porque eu não acho que Deus necessariamente fique feliz vendo a gente sofrer. E uma das coisas, esse é um dos motivos pelo qual Lumina Maitreya é meu favorito, e sempre foi muito a mensagem do Carlos também, com todas as essências, né? O sistema vida não dá catarse, enfim. É que ele vem e ele te diz que tu pode evoluir, tu pode passar pela transição, ainda que tenham transições muito difíceis. Se tu conseguir manter a leveza, manter a alegria, tu vai estar mais disposto por mais tempo a te desenvolver e continuar na caminhada espiritual, do que se ao contrário tu começar a sofrer na chegada, né? Tipo, não vai dar. Eu sou muito fraca, né? Tipo, se começar a sofrer, já não quero mais. Então, e uma questão é a gente fazer sacrifício no sentido do sacro ofício. Você leva com seriedade. Se você precisa fazer um jejum, você vai fazer. Se precisa ficar fechado no quarto, vai fazer. Se você está fazendo prostração, está fazendo retiro, como sacro ofício, com leveza, daí não é mais sofrimento. Então, eu acho que é uma das coisas assim que eu gosto dessa essência. Eu coloquei um post provocativo no meu Instagram, né? Tipo, você tem flexibilidade para fazer as mudanças, você está preparado para fazer a mudança e conectar no teu propósito, encontrar o caminho, porque às vezes a gente quer muito encontrar o propósito. E daí encontra, e faz o quê? Que aí tem que largar o trabalho que tinha, tem que esquecer daquilo que estava fazendo, ou tem que se separar, ou tem que fazer curso, ou tem que viajar para o Japão, enfim. E a gente não tem flexibilidade sequer para começar o caminho. Não sei se eu estou sendo muito exagerada, mas a minha sensação é sempre essa. Então, quando a gente traz a essência, né, a Lumina Maitreya, para um processo espiritual, vamos dizer assim, ele vai te ajudar a alcançar outros níveis por toda a caminhada.
por toda a jornada. E quando eu estava lá no Carlos, o Carlos quis me mostrar, eu estava meio assim, como assim? Tu coloca a música e conecta na essência e tal, né? E eu estava lá, gente, tinha as essências, tinha a música, tinha a pedra, né? Tinha todo o nosso arsenal, né? E o Carlos colocou uma música no YouTube mesmo, e foi muito impressionante, porque a imagem que eu vi foi de um barco chegando, lembra, Carlos? O barco chegando, a montanha, e um monte de gente subindo essa montanha junto. Só que aí, de repente, eu achei que tinha dado defeito na minha conexão, porque começou um monte de gente selvagem descendo o morro na contramão. E eu fiquei assim, nossa, e agora? Né? No sentido de o que está acontecendo com a essência. E aí, essas pessoas, nessa meditação, nessa visão, enquanto eu via música, eram para estar dando suporte para a caminhada, era para ser aqueles que nessa ilha, nessa montanha, não sei, diziam, sejam bem-vindos. E eles viraram, sei eu por quê, né? E estavam atacando. E esse grupo que chegou, todos tinham como se fosse uma lanterna na mão, e eles foram atravessando, e é como se esses que atacavam, eles passavam por eles, e quando chegou no topo da montanha, todos tinham essa lanterna, era uma lanterna azul. E aí eu entendi uma outra coisa, um outro suporte que essa essência faz, que é o suporte na caminhada espiritual. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da caminhada espiritual é que a gente perde muitos amigos pelo caminho, e quem está na caminhada sabe disso. Muita gente que estava vindo junto muda de lado no meio do caminho, né? Eu acho que essa era a metáfora mesmo, né? Muitas pessoas que estavam te ajudando e te suportando e tu ajudando, elas mudam de lado. E aí essa caminhada ela vai ficando muito solitária. Mas se tu tem consciência que tem outras pessoas fazendo o caminho contigo, que era o caso dessa, e tu mantém o caminho, né? Que é um dos trabalhos da essência, que é manter a fé, manter a confiança, por isso que está no meu post, né? Manter a confiança mesmo quando está sendo atacado, porque tu vai atravessar esses obstáculos, tu vai atravessar, eu diria, essa decepção, porque eu não sei vocês, né? Mas eu não me preocupo com inimigos declarados, né? Eu até gosto, tipo, não gosto de ti, ai que bom, também não gosto de ti, a gente está bem. Eu me preocupo com aqueles que a gente pensa que estão do teu lado, e quando tu vê, a lanterna dele é uma faca em cima de ti. Assim, eu acho que isso é muito difícil. E, né, Carlos, isso acontece, né? Quem está na caminhada espiritual sabe que isso acontece e não acontece. Acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse, né? E é chocante e muitas vezes tira aquela força, porque a gente tende, como humanidade, a gente veio para evoluir em grupo, subir a montanhazinha, sair em grupo. E teria aqueles amigos, através das encarnações, que estariam nos recebendo, que estariam ajudando. Mas como a gente tem livre-arbítrio, as pessoas podem mudar de lado a qualquer tempo. Então, com o trabalho da essência, é como se a gente iluminasse a nossa consciência no nosso caminho, mesmo quando o obstáculo vem assustador. Então, essa é uma das essências assim que eu acho que ela tem um valor no nível espiritual, que ela vai te acompanhando todo o caminho, como essa lanterna, no teu nível vibratório. Ela não me faz saltar num nível vibratório que eu não tenho, e ela não me deixa presa no nível vibratório anterior. É como se ela fosse adaptável, ela vai te acompanhando. É como se fosse uma roupa que você vai engordando, ela serve servindo. Aliás, acho que podia patentear uma ideia dessas, né? Você vai crescendo, vai envelhecendo e vai servindo, assim, entendeu? Talvez vá faltar um pouquinho de autoconsciência no caso, mas tudo bem. Então, assim, dentro dessa jornada,
o Lumina Maitreya, para mim, ele tem esse aspecto e mantém a alegria. Tipo, gente, essa pessoa é meu amigo, agora é meu inimigo mortal, que coisa. Segue subindo. Porque a gente se distrai, a gente se magoa, a gente fica com raiva. Eu não. Todos vocês, eu não tenho nada desse negócio. A gente, né, fica revoltado, a gente se sente traído. Muitas vezes, parte do desafio, provas muito difíceis de saúde, de perda material. Eu acho que a pandemia foi um teste de espiritualidade real para muita gente. A gente trocou de lado, tipo assim, antes eu era budista, né? Então eu assumia a minha responsabilidade. Nesse caso, eu morrer, melhor virar cristão, que é o resto dessa Ave Maria e tá fechado o acordo, entendeu? Muita gente ficou muito perdida, inclusive com a espiritualidade. Então, uma essência que devia ter sido espalhada pelo mundo, mas pela própria condição do mundo, ela não podia mais sair de casa. E aí que a gente começou, foi 2020, na verdade, que a gente fez as gelas, não foi 21, faz 2 anos. Começou em 2020. A gente fez a primeira gel planetária. Foi 2020. Isso. Começou. Aí essa essência, ela é a essência desse momento que nós estamos vivendo. Porque todo mundo fala, desde que a gente era mais jovem, estamos chegando na Era de Aquários. Então, tem a boa notícia, a Era de Aquários já chegou. Só que numa nova era, nós temos que mudar a nossa maneira de funcionar. Porque a velha maneira não funciona mais, a Era de Peixes já foi para o passado. Mas o que aconteceu? A humanidade ficou estagnada na frequência de Peixes. Por isso que parece tão difícil nós lidar com o momento atual. Então, essa essência, ela é como se fosse uma luz guia nessa escuridão para saber qual é a direção que nós devemos seguir, fazer essa travessia e chegar conscientemente na nova era. E isso, gente, é uma coisa, não é assim só espiritual, é vivenciar o dia a dia com flexibilidade. Gente, a gente tem que estar constantemente aberto para novas maneiras de pensar, de ser, de agir. Então, essa é a contribuição da Lumina Maitreya, nesse momento, sermos flexíveis e, mais que isso, manter o bom humor, manter a alegria, a confiança que nós estamos seguindo no caminho certo. A Thaís falou dos diversos elementos que tem nos sprays, né? E a música, ela tem um poder muito forte de chegar no nosso emocional e fazer aquela virada tão necessária, nos tirar daquela estagnação ou da tristeza, e mudar completamente a nossa frequência vibratória. E também a gente agregou esse elemento para ter um elemento para, na hora que a pessoa está entrando num processo de tristeza, está no carro dirigindo, não está com a essência na mão. Estou sentindo um peso no peito. Liga, põe a música e ela faz assim, na hora. Muda a frequência e vamos em frente, vamos para o próximo. Não a estagnação, né? Então, as músicas nos sprays, elas têm esse poder de nos ajudar na hora que talvez a gente não tenha acesso ao nosso frasquinho ali maravilhoso. Nosso kit. Uhum. Eu tive uma experiência, claro, apesar de eu ser assim, né, trabalhar com todas essas coisas que a gente trabalha, eu sou relativamente resistente a algumas, né? Então, assim, eu entendo que a frequência da música vai te sintonizar e que possivelmente, mas pode ser uma limitação minha,
eu não consigo entrar no mesmo estado espiritual com funk que eu entro com bar, mas de repente é uma limitação minha, né? Assim, talvez pudesse, né? Mas de um modo geral, quando a gente usa música de um certo tipo, quando está ouvindo mantra, quando está ouvindo essas coisas, a gente sabe que a vibração, seja por influência inconsciente, ela vai acompanhar o nível vibratório que essa música te leva. Quando eu falei do funk, não é que eu... Não, eu tenho bastante coisa contra o funk, na verdade, não vou nem mentir. Mas eu estou principalmente falando da faixa vibratória que o funk opera, que é o nível mais denso, é o nível do chakra básico, e é exatamente ali que o funk pretende agir. É exatamente ali que o samba pretende agir. Então, de fato, se eu tiver muito no espaço, talvez botar um MPB, que é o funk não vai rolar. Mas, assim, eu botar um samba mais sambinha, mais gostoso, mais tambor, vai me ajudar a ancorar. Então, nesse ponto de vista, eu sempre entendo a música. Eu toquei piano por 13 anos, né? Então, eu entendo, a música fala comigo dessa forma. Mas o que eu achei impressionante, que o Carlos tinha falado da música, né? E eu estava, será? Já tinha tido a experiência, tinha visto a montanha, tinha visto tudo da ciência. Mas eu sou bem mais será, sempre, né? Então, semana passada, eu acho que foi uma das experiências mais fortes, assim, tá? Agora eu estou convencida. Que foi, agora sim, minha mãe está no hospital, e eu falei para o Carlos, agora eu me convenci. Minha mãe está no hospital e não está conseguindo que o médico pedisse os exames que ela precisava para não morrer. Não é que seja uma coisa muito preocupante, já que todo mundo vai morrer, mas a gente se afeta, né? E ela não estava conseguindo ser ouvida pelo médico. Nem o meu irmão estava conseguindo fazer, nem o médico ouvir. Para quem sabe, foi uma pedra na vesícula que estava uma semana lá, estava amarela. Assim, o Ronaldo ali, então, assim, é uma situação, né, realmente complicada. E os médicos, vamos ver, eu disse, não vai dar. E aí eu coloquei a música do Lumina Maitreya, Farewell. Aliás, até teve uma situação um pouco engraçada. Engraçada agora, né? Eu coloquei a música, mandei para ela e para o meu irmão. E disse assim, coloca a música e ouve, só deixa tocando. E como o Farewell é despedida, ela achou que eu já tinha visto que ela ia morrer, né? Então não foi exatamente... Servia, né? Até qualquer coisa a gente está preparado. E a música, ela é realmente, né? Assim, ela tem essa imponência apocalíptica, é o nome da banda. Ela ficou preocupada, mas ela disse, bom, mas por via das dúvidas, eu vou botar a música também, que a gente já está preparado. Que eu acho que é muito essa ideia, porque aí ela riu, que é muito a ideia do Lumina Maitreya, né? É muito essa ideia de que tu tá naquela situação e tu ri. E aí, por incrível que pareça, o meu irmão, ele não se liga com o floral, minha mãe acredita um pouco mais, né? Meu irmão não. Ele colocou a música, porque essas alturas do campeonato, né? Vai música, vai tudo. E ele conseguiu se sentir forte para chegar na frente do médico e dizer, doutor, agora o senhor vai me ouvir. E a mãe conseguiu melhorar e pedir para fazer isso junto. E o médico, então, é como se tivesse ouvido, era o plantonista do dia, já tinha passado 3, certo? Porque ficou vários dias no hospital. Ele ouviu, pediu os exames e em 2 dias ela conseguiu fazer o procedimento que tinha que fazer, não tirou a vesícula ainda, está no hospital, mas está fora de risco. Então, assim, para mim, esse foi o exemplo da essência, ou seja, não tinha spray, as pessoas envolvidas não tinham feito essa live, não tinham ouvido, minha mãe nunca usou essa essência. Claro que eu estava na ponta, conectando com a essência, né? Eu estava aqui em Londres, fazendo essa conexão, mandei associada a essa conexão, mas o fato é que o médico
também se abriu para ouvir. Então, nesse momento, o que me veio assim da experiência foi todas as pessoas, é como se elas tivessem tido essa lanterna acesa. Elas tiveram uma iluminação na consciência, seja por compaixão, seja por dever, seja por, ei, peraí que eu acho que eu quero ficar mais um pouco aqui, né? Enfim, e eu achei isso bem impressionante, que a música, além, né? Minha mãe riu e assim, depois ela começou a usar a música, que, claro, as pessoas no hospital, né, às vezes estão gemendo e tal, assim, botava a música e as pessoas ficavam quietas, ela disse que não sabia se é porque elas estavam com medo da música ou se a música funcionava. Mas, assim, de fato, vai trazendo uma vibração, principalmente para um espaço que é o hospital, né, que deu uma elevada e as coisas fluíram. Então, eu achei isso muito interessante, porque uma coisa é usar a essência, eu usar a música que tem essa consciência. Outra coisa é isso ser capaz de atingir um lugar onde as outras pessoas envolvidas não estão treinadas, né? As outras pessoas não estão... a sincronicidade por conexão, né, Ronaldo? Mandou ali assim, é uma conexão, ela nos conecta no nosso melhor, e o nosso melhor é a consciência. Então, o médico estava resistindo porque a consciência dele estava nos outros 10 mil pacientes que ele tinha para atender. Não estava ali, não estava no agora, né? E apesar do sistema de crença da tua mãe, achando, ok, a minha filha tá me dando tchau aí, né? É o farewell. Apesar do sistema de crença pensar imediatamente nisso, ele plugou, a vibração da iluminação, né? De iluminar. Mesmo ela, que não estava querendo falar com o médico, você entende, né? Pedra na vesícula teu, com uma dor. Mesmo ela sentiu uma força como de lutar pela própria vida. E, de fato, ela só não fez a cirurgia antes porque ela não quis, né? Então, tinha um processo autodestrutivo. E ali, nesse momento, a essência trouxe essa força sem ser a essência, né? Sendo essa vibração. E aí eu achei muito impressionante. Agora comecei a desconfiar que realmente... Pois é, não, é por isso que no momento em que a gente coloca aqui, a gente está falando em frequência vibratória, e aí isso não tem limite de aonde vai atingir. Então, no momento em que a gente está usando aqui, a Thaís está usando lá, todas as pessoas que estão aqui com a gente, nos ouvindo, estão recebendo essa frequência de harmonia, né? Então, não tem limite. Olhando aqui o comentário. A nossa ideia de conectar com a música é porque, assim, no nosso dia a dia, a gente escuta muita música, a nossa vida tem trilha sonora. Mas sempre que nós estamos conectados em preparar uma essência, como que uma música vinha à tona e a gente entendia, essa música está entrando na frequência, ou está nos trazendo a frequência. Então, nós resolvemos fazer essa experiência que vamos associar sugerir essa música para quem está buscando a frequência da essência. Mas isso não quer dizer que seja única, por exemplo. Se você, aí em Londres, está trabalhando um tema e uma música vier à tona no momento, você pode, digamos assim, customizar essa música para essa vibração. Então, é um processo de cocriação. E todas as pessoas podem fazer. E, por exemplo, se a nossa sugestão não tocar lá dentro, de repente você tem que procurar a própria música. Descobrir como é que aciona, né? Tem um insight ali quando fala, né, nos aspectos positivos né, da essência, né, que é isso, trazer flexibilidade, alegria na hora né, nos momentos difíceis, de alguma forma, essa força.
E essa essência nas cartas da minha essência, ela está associada à carta 17, né? Estrela. E aí, esse é o baralho das essências. E a estrela, ela tem esse aspecto, eu dei meus tarôs, né? Tem só 2 aqui, porque o resto está nas caixas. Eu me mudei por bastante tempo, ó. Esse aqui é a estrela do tarô mitológico, é a Pandora. E eu fiquei pensando qual é a relação da Pandora, a essência Pandora, que é Kindness, com o Lumina Maitreya. Mas esse é outra live, né, Carlos? Falar de gentileza e espiritualidade, porque tem um pessoal que não acha que está junto, né? Tipo, eu posso ser grosseiro e sou super espiritual. E a estrela do tarô de Marsella, né? Elas são... O que as duas têm em comum é essa fragilidade, essa inocência, né? Essa sensibilidade. E a estrela. Mas aí, eu, olhando as cartas, eu estudo, né? Para fazer live. Eu fiquei pensando no aspecto, né? Quando a pessoa... que é o aspecto oposto, né? O contrário do padrão de estar leve e suave na transformação, mas essa rigidez, essa inflexibilidade. Mas pensando na estrela, o insight que me veio foi uma coisa de maturidade espiritual. Porque tu pode meditar 40 anos, mas continuar, de alguma forma, na fase da estrela, no ponto de vista que tu ainda está fazendo uma coisa que eu chamo de materialismo espiritual. Materialismo espiritual, no termo técnico disso, que é usado no budismo, que foi cunhado por um mestre budista, é outra coisa. É quando tu fica todo profissional, né? Espiritual profissional. Tu é o meditador, o papa, né? Então, isso é o materialismo espiritual. Mas eu chamo de materialismo espiritual, que eu entendo como materialismo espiritual, é que as pessoas estão numa jornada há 30 anos ainda fazendo negócio com Deus. Quase que ainda no nível da simpatia, não de ser simpático, de acender vela para colar as 2 velas junto, para o namorado. Eu não vou ensinar esse negócio aqui, a gente já passou. A gente já passou dessa fase, mas tem o spray para essas coisas, né, cara? Eu dei ideia, tem spray, a gente não usa mais vela, a gente usa outras coisas. Então, mas assim, de alguma forma, quase que dentro de uma caminhada espiritual, deve acompanhar uma maturidade espiritual. E aí, um insight que eu tive é que, quando eu estava, né, lendo, estudando, olhando a carta, fazendo a conexão com o tarô, a conexão com a estrela, e principalmente a Pandora, que então, não é para abrir a caixa, ela vai lá e abre a caixa. E é a caixa dos males do mundo. E dentro está a esperança. Eu vou dizer isso de novo, eu disse em outras lives que eu fiz para deixar o pessoal chateado. Se a esperança está dentro das caixas do mal do mundo, ela é um dos males do mundo, certo? Aí não é o que está na essência, isso é eu sendo dark. Então, a esperança no sentido infantil de achar que porque eu tenho uma caminhada espiritual, nada vai me acontecer. E em função disso, né, em função dessa caminhada, nada vai me acontecer, eu vou ficar perfeita, não vai ter doença na minha família, não tem desafio. E quando isso acontece, eu brigo com Deus, eu acho que esse é um aspecto da falta de maturidade espiritual, que é esse materialismo espiritual, aonde eu medito para que coisas boas me aconteçam. Eu tenho toda uma performance espiritual, porque aí eu vou ter as benesses da mestria disso. E aí eu acho que é uma inversão profunda do Cristo. Então, as pessoas falam do anticristo, né? Anticristo, e eu acho que todo mundo é um pouco, né? Em certos momentos a gente vai melhorando. É quando a gente vai e faz a inversão
do nosso conhecimento espiritual, do próprio uso dessa espiritualidade. A gente usa a espiritualidade, usa o conhecimento para coisas materiais. Eu gosto, materiais, não é que eu não acho que tem problema com a matéria, eu acho que a gente pode usar para coisas materiais, mas é quando nunca passa desse ponto e fica na esperança do milagre. Então, acho que quando a gente está falando do Lumina Maitreya e está falando dessa esperança ou desta fé, né, que eu gosto de chamar de confiança, né, é uma esperança, mas é uma esperança que ali na minha visão é uma esperança que continua subindo o morro, mesmo que o ataque esteja baixando, porque se eu tenho convicção da minha caminhada, se eu tenho convicção da minha motivação, se eu tenho convicção do meu propósito e eu sign up, né, eu me inscrevi nisso, que não significa antes de nascer. Eu conheço um monte de gente que antes de nascer tinha vários propósitos e dizia, não, mas agora eu não quero mais, eu estou bem ganhando 10 mil pounds aqui no banco, entendeu? Eu não vou sair. E é livre, né? O livre-arbítrio, ele continua. Mas quando tu escolhe a caminhada espiritual, eu conheço muita gente que escolhe para ter o benefício material. E aí é como se não tivesse amadurecido, é como se não tivesse saído da infantilidade da Pandora para o entendimento dessa espiritualidade, né? Dessa psique, dessa intuição primordial, né? Que no Jinshin, na arte do Jinshin é a trava 17, né? Que é essa inteligência. Então, eu estava fazendo essa conexão, né? Com o Jinshin, com o tarô, com a estrela, com a mitologia, e pensando que se a gente acha que não está conseguindo amadurecer espiritualmente, e amadurecer espiritualmente não é ficar 24 horas fazendo jejum ou retiro, né? É conseguir focar na prática, né? A vida, eu chamo de ética, né? É uma vida ética, no sentido mais próprio. E feliz, porque aí tu tá rindo, né? Tu sabe o que tu tá fazendo. Não gosta, né? Eu acho, às vezes, tipo, não acho que precisava dessa bobada. Achei meio muito, mas... Acho que tu chegou no âmago da questão. O que tu chama de espiritualidade material, eu chamo ou materialismo espiritual, eu chamo de espiritualidade do ego. Porque, na realidade, a pessoa está numa jornada espiritual sempre se comparando com os outros, para ver se já está melhor, mais elevado, mais profundo. E, na realidade, a verdadeira espiritualidade é eu comparando comigo mesmo, é olhar me lembrar como eu era ontem, um ano atrás, e se eu perceber que eu dei um passo adiante, eu estou no caminho. Então, é uma competição de eu comigo mesmo, não com o outro, com o mundo lá fora. E aí você trouxe o outro tema que é muito legal, a questão da esperança. Tem dois tipos de esperança. A esperança passiva e a esperança ativa. A esperança passiva é um mal, porque a pessoa fica em casa sem fazer absolutamente nada, esperando que tudo de bom venha para ela. Isso o que faz? Isso, na realidade, estimula a preguiça e estimula a paralisação e vida é movimento. Então, na realidade, a esperança que é um dom é a esperança proativa. Eu digo, olha, eu espero o melhor e eu estou fazendo a minha parte. O resto é com o universo. Então, isso muda totalmente a questão. Então, a gente tem que sair dessa esperança passiva e inútil para uma esperança proativa. Né? E se a gente realmente estiver no caminho espiritual, é eu comigo mesmo. É cada dia, quando eu acordar, eu me comprometer a ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Essa é o desafio. Esse é o desafio. Mas eu prometi no Instagram, lá eu coloquei, que ia ser interativo, ou seja, que as pessoas iam poder fazer perguntas. Faço promessas assim, né?
Não, Mas, eu ia te dizer justamente isso, como o nosso tempo está adiantado, acho que agora é hora de a gente convidar as pessoas a dar o seu parecer ou fazer pergunta. Então, para quem estiver no computador, é só tocar a barra de espaço que libera o microfone. E fazer a pergunta, ou a contribuição, o comentário. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Carlos. Quem é que está falando? É, Ana, Oi, está Ana. meio escuro aqui. Eu entendi que tem o sistema Vida, o sistema Vega, eu não entendi a terceira família de sistemas. A terceira família, então, são os mitessências. Mitessências, tá. Mas a pergunta é o seguinte, o que fortalece a identidade das pessoas? Qual a essência a ser usada? A Thaís já falou um pouquinho antes, ela não citou o nome, mas é a essência sensual, que ela vai trazer autoconfiança e fortalecer a autoestima e fortalecer a identidade da pessoa. Muito obrigada. Ajuda, faz brilhar. Vamos lá, gente, não sejam tímidos. essa essência sensual foi que eu falei para o Carlos, né? Que estava faltando. Né, Carlos? Sim. Que foi o amor. E aí a que eu brinquei. Fala. Não, a gente tinha tal e tu diz, a gente precisa de uma coisa que vá mais fundo. E aí surgiu a sensual. E essa é a que eu brinquei, que foi que substituiu as duas velas juntas, aquela para atrair o amor. Que porque, né, quando tu tá brilhando, tu vai atrair alguém que realmente se interessa pelo teu brilho. Então não é uma artificialidade, é um auto revelação. Maria Isabel, você quer fazer uma pergunta? Eu estou almoçando e vendo vocês. E não tenho nenhuma pergunta, eu queria só falar que tu falaste ali da esperança, do ego espiritual, né? E eu percebo que isso é uma coisa assim de quando tu faz de ti por ti mesmo, uma competição contigo mesmo, isso é uma coisa que quando a gente descobre isso, parece que nada mais tem sentido, né? Parece que o sentido fica só realmente na gente mesmo, né? É como se tu tá no mundo andando, mas ele faz parte, mas o foco todo é com a gente, né? Então isso é uma coisa que para mim é muito forte e me toca muito sempre o coração, porque, enfim, eu acho que é o único caminho. E quero aproveitar para falar uma coisa importante, assim, que eu sempre digo para todo mundo que a pessoa que mais me ensinou na vida e que mais me colocou nesse caminho foi tu. Gratidão, Carlos, imensa. A minha vida toda, eu jamais vou esquecer isso. E tem um momento de dizer isso agora, assim, que já te falei várias vezes, mas... E vou falar, acho que muitas ainda, porque tu fizeste um papel extremamente significativo para a pessoa que eu sou hoje. E quando eu comecei, eu brigava horrores contigo. Tudo que tu falava era mentira, nada. E que bom que eu continuei, porque eu sou outra pessoa hoje. E tenho certeza que ainda vou evoluir muito, porque eu quero. Então, gratidão. E as pessoas que também estão aqui, que também conviveram comigo, minhas irmãs de alma, né? É isso aí. Obrigado. E que as essências vidas são maravilhosas também. Pelo menos para minha energia. Tá. Obrigado, Isabel. Mas eu quero dizer o seguinte, o mérito é teu, porque
quando tu foi confrontada, tu não abandonou, tu seguiu em frente, questionando. E isso que a gente está falando, de ter essa consciência de a jornada é eu comigo mesmo, é ser um pouquinho melhor, isso aí representa o fim da infância da busca espiritual, porque a infância da busca espiritual é aquela coisa de considerar as forças superiores, Deus, o Criador, como um comerciante. E a gente faz barganha. Olha, eu vou subir a escada de joelhos, mas em troca você vai me dar isso. Então, puxa, isso é uma visão muito, muito infantil. Então, o desafio é esse, a gente sair dessa infância, e todos nós passamos por isso, na verdade está isso. Mas a gente tem que ir adiante, não podemos ficar estagnados, porque a jornada é uma evolução. Isso. Todos nós passamos pela infância, mas alguns nunca saem, né? Você precisa... Também Eu não saio. às vezes é difícil, porque isso foi ensinado para todo mundo desde pequeno, né? Assim que funciona, é assim que funciona a humanidade. E algumas pessoas, às vezes, não conseguem se desligar disso que foi, desse condicionamento, né? Verdade. Alguém mais? Eu quero falar uma coisa. Eu gostaria de falar uma coisa. Daniela. Sim, Dani. Eu gostaria de... Eu uso... Agradecer o convite, agradecer de estar aqui. E eu uso os sprays de forma muito intuitiva. E, para mim, é algo que não foi mencionado, e a cor também que existe nos frascos, para mim, importa, usando dessa forma intuitiva como eu uso. Sou um nenê engatinhando nesse mundo de essências florais. E isso é uma coisa que eu gostaria de falar sobre a cor, que para mim importa, sim. E também gostaria de falar que se a Thaís não gosta, ou não curte, ou não está acostumada em fazer trabalhos online, que ela pode tocar ficha, porque está muito bom. Obrigada, Daniela, que bom. Eu gosto de fazer, eu sou um pouco preguiçosa, meus amigos têm que me forçar, mas eu gosto muito, e eu sempre faço esse compromisso que eu juro que eu vou fazer, né? Mas aí as minhas juras nesse caso, mas eu gosto, eu vou fazer mais. Tem um grupo que fez uma pressão aqui em Londres, o negócio está ficando sério já. Eu acho que eu vou falar sobre o tarô, sobre a jornada do tarô e trazer essa questão da consciência. Eu boto tudo no Instagram, eu tenho pouca paciência com mídia social e pouca habilidade tecnológica também. Então, mas eu vou fazer. Obrigada, sempre é bom ouvir. Vai em frente. Uhum. Mas a questão das cores que a Dani colocou, assim, ó, nessas mitessências, a gente agregou o floral, é o elemento desse conjunto que vai fazer a mudança profunda na pessoa. Mas a gente agregou diversos elementos que ajudassem nesse caminho. Por exemplo, a gente agregou o óleo essencial, porque o óleo essencial ele vai atuar mais no físico para fazer a mudança. Ele vai abrir o campo para que a essência entre e atue. A gente usou a cromoterapia, onde a gente sugere, a gente vinculou a uma cor, que também vai trazer um padrão vibratório, que vai ajudar na mudança. A gente usou os mitos antigos. Então, a gente tem por isso que a gente chama mitessências, um mito vinculado àquele composto. Né? E a musicoterapia, que é
a sugestão de música. A gente também sugere afirmações para a pessoa repetir aquela afirmação. E tudo isso a pessoa pode, ela pode customizar essa afirmação para o caso específico dela. No caso do Lumine, a gente sugere a afirmação: sigo na minha jornada pela vida com alegria e leveza no coração. Ou sinto-me guiado e abençoado em todos os momentos da minha vida. Então, assim, todos esses elementos estão presentes nos sprays para ajudar a fazer essa mudança de padrão, né? Para que essa mudança realmente aconteça dentro da pessoa e que ela não retorne ao padrão antigo, né? A afirmação a gente pode usar no momento que a gente não tem o spray. Então a gente fica mentalizando ela como se fosse um mantra. E aí a gente está se conectando com a frequência que o spray estaria nos oferecendo. Na realidade, essas essências, gente, tudo importa. Todos os detalhes importam. A cor, o cheiro, a música, o nome, a numerologia do nome. Cada essência foi criada num aspecto astrológico único e perfeito. Então, cada detalhezinho importa. Por que essa aí é a número 17? Também importa. Quer dizer, a relação com a carta 17 do tarô, que é a estrela. E tem também a relação cabalística, que ela representa uma frequência, um tipo de inteligência. No caso da estrela, é a inteligência natural. Né? Palavra-chave: transformação. Transformação é a lei da natureza. Tudo na natureza está em constante processo. Então, gente, para quem gosta de charadas, cada essência tem um universo de informações escondidas na sua simplicidade. Sobre a palavra transformação, queria fazer né, você pode passar horas falando. Quando a gente faz call, é tipo 3 horas, tá, gente? Então, nesse nível. Mas eu fiquei pensando, né? Tipo assim, tá, Lumina Maitreya, espiritualidade, transformação. E é isso, né? Caminhada espiritual, ela é transformação. Não é, às vezes, nem necessariamente evolução. Tu, eventualmente, se tu fizer um bom trabalho, tu até evolui. Mas, sem dúvida, na jornada, na caminhada, a decisão de caminhar é o primeiro passo da transformação. E eu achei isso, assim, quando eu estava olhando, né, tipo, transformação, porque quando a gente usa as essências, a Daniela usa intuitivo, e elas são intuitivas, é uma coisa, mas quando tu vai pensar, conectar, para colocar toda essa informação para falar, um monte de outros insights, essa é a minha parte favorita de fazer live, outros insights, eles surgem porque é esse grupo, que teve um momento que a gente teve 22 pessoas direitinho nas cartas do tarô, 17 e tal, né? Esse grupo que está aqui tem um aprendizado. As pessoas, eu postei ontem, o Carlos postou há uns dias, num horário meio-dia, não necessariamente conveniente, mas que fecha, a gente calculou, né? Quem conhece o Carlos, quem me conhece sabe que a gente calculou, e fecha 22, né, Carlos? Que é um número de mestria. Então, a gente não sabia quantas pessoas iam vir, porque a gente está trabalhando na energia da alta vibração de mestria de cada um de nós para estar aqui. Então, assim, parabéns para todos que conseguiram estar aqui, né? Um meio-dia de uma quarta-feira, a vida ganha, né? Aqui são 4 da tarde, inclusive, né? Agora 5. Mas eu acho que tem bastante reflexão, vai ficar gravado, né, Carlos? Essa live. As minhas não ficam, eu tento gravar e não fica, mas é o meu problema de tecnologia. Vai ficar no canal do YouTube?
Sim, daqui uma hora eu subo assim que a gente terminar, e uma hora depois já vai estar disponível no YouTube. Só procurar o meu nome, Carlos Guterres, depois eu vou ajudar a Thaís a abrir o canal dela e ela vai subir no canal dela também. Então, pode ser que seja a primeira coisa que eu vou postar no meu canal. Eu tenho um canal, mas eu nunca postei nada. Mas vocês podem se inscrever no Carlos. É Carlos Guterres, né? O canal. É isso? Então tá. Bom, o meu Instagram, para quem não tem, é Chebela Thaís. Então, quem quiser adicionar, @Chebela Thaís, tá lá. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou dar uma contribuição? Eu gostaria. Então, vamos lá. Olá, Carlos, Vivian, Thaís, quanto tempo? É a Janete? Oi, Oi, Janete. Janete. Bom rever vocês. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Tá. Eu queria comentar que eu sempre gostei de dar de presente os sprays Vivescência. Sempre que eu tinha uma oportunidade de dar um presente para alguém, eu levava o spray. E as pessoas parece que já ficam esperando o presente, o spray de presente, né? E do ano passado para cá, eu tenho sempre comprado o Lumine Maitreya para dar de presente. Antes eu pensava num spray diferente para cada pessoa. Eu tenho dado o Lumine Maitreya. Os filhos que ficam esperando que eu leve um spray de floral cada vez que eu visito eles, eu levei o Lumine Maitreya para os dois. Essa semana eu encomendei um spray para dar de presente a uma amiga. Não tinha pensado no Lumine Maitreya, mas não veio o spray que eu pensei. Eu dei o Lumine Maitreya também de presente. Então, eu acho que essas coincidências que não são coincidências, né, vêm para nos mostrar o quanto é importante essa essência nesse momento. E também, se tiver um tempinho, eu recebi 2 relatos de 2 pessoas muito entusiasmadas com o Pandora, já que vocês falaram em Pandora aí. Janete, Ela tá. desbloqueio Tá. deu. Tá. Tava me ouvindo? Sim, agora deixa eu te colocar em evidência aqui. Conta para nós. Até onde? Até onde vocês ouviram? Tinha 2 relatos do Pandora. Certo, 2 relatos do Pandora. As 2 pessoas na mesma semana vieram empolgadas me contar. Sobre filhos adolescentes, as 2. Então, a primeira disse que agora, durante a pandemia, o filho fazia entrevistas de emprego online em casa, porque ele não estava... As empresas não estavam recebendo as pessoas no presencial, pessoalmente, né? Só que a mãe dizia assim, filho, vou preparar o espaço, o local onde tu vai fazer a entrevista, e eu posso usar spray? Não, spray não. Pode posicionar o computador, a mesa, mas não. E ele foi fazendo uma entrevista atrás da outra, e não estava conseguindo. Ele achava as pessoas muito hostis, né, quando entrevistavam ele, muito rudes, muito inflexíveis e tal, e ele... Aí teve um dia que ele queria muito um emprego e ela falou, novamente, ela disse, filho, posso preparar o ambiente, então, para a entrevista? Sim. Posso preparar com spray? Sim, mãe, usa todos os sprays que tu souber usar, pode usar o que tu quiser. E pasmem, né? Diz que a conversa com o entrevistador do RH da empresa rolou tão interessante que eles ficaram amigos e acharam coisas em comum durante a entrevista. Diz que rolou um papo muito amistoso, muito generoso, muito flexível ali. Ele foi contratado e já está efetivado na empresa. Então, a mãe veio feliz me contar, né, o quanto o Pandora fez essa abertura, né, naquele momento, tanto para ele se abrir ou se posicionar de forma diferente numa entrevista e também ver o outro lado, né? Porque era ele que estava vendo os entrevistadores de uma forma, né? E o outro relato é de uma mãe que o filho adolescente não participava de nada, não se comunicava muito em casa, sempre meio isolado no quarto, não aceitava os sprays. Ela começou a colocar o spray pela casa,
no quarto quando ele saía para a escola. Vocês estão me ouvindo? Sim. No quarto quando ele saía para a escola. Então, ela disse que o spray Pandora, sempre que ela tinha uma oportunidade, ela colocava. Ela falou que, em questão de pouco tempo, ele está companheiro, amigo dela, ajuda, participa. Ela disse que ele fez uma mudança incrível e ela tem certeza que foi em função de usar o Pandora. Então, tá. É isso aí. Obrigado, Janete. Eu que agradeço. Ficou a dica do nosso próximo encontro. Acho que o assunto vai ser Pandora, né, Thaís? Ó, Gente, Eu tinha dito lá, né? Lá no início, aham. então, gente, o nosso tempo está encerrando. Assim que a gente terminar, eu já vou subir para o YouTube, então vocês podem assistir de novo, compartilhar. Quem chegou pela metade vai poder assistir tudo. E assim, eu queria agradecer mais uma vez a nossa querida amiga do coração, a Thaís, companheira de tantas jornadas. Tantos caminhos, tantas jornadas. Essa é a nossa música, né? Você, meu amigo de fé. E aí do outro lado do Atlântico, né? E a gente está junto. Todos nós aqui estamos juntos graças a essa energia, né? Então, eu agradeço a todos, agradeço a Thaís e a gente vai se falando, vai se encontrando. Eu botei ali no chat, para quem não... Acho que a maior parte conhece, tá no Instagram, mas quem quiser seguir ou quiser ver, o Instagram eu coloquei ali. Carlos, coloca o teu canal do YouTube aqui no chat também, para quem tá aí poder comprar. Então tá, pessoal. Então já botei mais um pouquinho de spray, ó, tá? Chegando em cada um de vocês e em todos que vão assistir a live depois e em todas as pessoas. E eu vou botar no Instagram a música lá agora. Eu botei alguns posts que a gente estava fazendo, não posts, mas story. E vou botar porque o Instagram tem a música. Sim. E eu posso usar a música do Instagram. Então, eu vou postar lá agora quando a gente terminar, para quem quiser conectar e ouvir a música, saber o nome, saber onde é que está, já fecha na conexão. Porque por aqui no YouTube a gente não pode usar música, por isso que, infelizmente, a gente não está escutando agora. Então, obrigado. Mas lá dá, então... Obrigado a todos por estar aqui com a gente. Obrigado, Thaís, mais uma vez. Muitos beijos. E até a próxima. Até a próxima. Beijo. Até. Então.